Boa noite, pessoal. Estamos aqui dando continuidade às nossas entrevistas e hoje vamos falar aqui com a doutora Fabiana Quezada. Você sabe o que é direito sistêmico? Você tem ideia do que seja constelação familiar? Vamos aqui trazer uma especialista no assunto e vamos aqui conectar com ela antes para a gente tratar, né, sobre essa temática tão interessante, né, dentro do direito. Vamos aqui fazer o convite para a doutora. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, doutor Guilherme? Tudo bem, doutora? Como está? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. A doutora está conseguindo me ouvir bem aí? O áudio? E vocês, conseguem me ouvir bem? Tá excelente aqui. Tá ótimo. Tá bom. Perfeito. Doutora, boa noite. Então, nós estamos aqui para primeiro agradecer, né, a sua gentileza de ter de estar aqui conversando com a gente com essa temática tão importante, né, que é a constelação familiar, o direito sistêmico. Agradecer até a doutora Thaisa Vitória, né, que indicou o seu nome, né, e agradecer também a doutora pela indicação da doutora Rosemary Maróstica, né, que fez a live comigo sobre adoção sistêmica na semana passada, que foi fantástico, né? E muita gente não tinha noção do que seria, então esclareceu muitas dúvidas aí acerca do tema. E hoje, a ideia hoje, doutora, é a gente, como a doutora colocou ali, né? Nós vamos tentar desmistificar, né? O que seria aí a constelação, né? O que é o direito sistêmico no Brasil. Antes disso, eu queria só ler rapidinho o seu currículo, a sua bios, para a gente começar aqui a falar sobre essa temática tão legal. Ok? Vamos lá, então. A doutora Fabiana Quezada, ela é advogada, facilitadora e treinadora de constelações familiares e organizacionais. Ela é coach e PNL para advogados, fundadora da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Ela é presidente também da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo, coordenadora e coautora dos livros Coaching para Advogados, PNL para Advogados e Pensamento Sistêmico no Direito e Outros. Então, estamos aqui conversando com uma assumidade no assunto, né? Uma pessoa aí que vai nos abrilhantar hoje aí com os seus ensinamentos. Muito obrigado, doutora. Agradeço. Imagina, eu que agradeço, doutor Guilherme, pelo convite. E eu acho que a gente pode tirar os doutores aí, né? Tá, tudo Pode me bem. chamar de Fabiana, fica à vontade. Maravilha. Que ótimo. Até ontem eu estava conversando, né, Fabiana, com você, e pelo WhatsApp, e ontem eu tive a sorte, né, de repente ver uma live ontem, né, com o doutor Sam Storch, né, que ele Sim. estava conversando com agora, como é que é o nome com a Manu, é do coach, como é que era o nome agora eu não lembro qual que era o codinome que ela estava usando ali, Grupo Quântico, se não me engano, né, e daí eu aprendi muita coisa, achei bem interessante a live, né, então pude, em cima da live do juiz ontem, né, pegar aí algumas questões que a gente pode trabalhar hoje, né, e esclarecer para o público aqui. É o Papo Quântico, exatamente. A Isabela está colocando aí. Está saindo. Sejam todos bem-vindos aí. Se tiverem dúvidas com a live de hoje, né, com a doutora Fabiana, fiquem à vontade para a gente fazer os questionamentos aí, né, e esclarecer essa temática tão importante. Então, Fabiana, vamos começar do princípio? Vamos lá. O que seria, então, a constelação familiar? Né? O que é isso? De onde originou essa teoria? Tá. Bom, na verdade, assim, a constelação familiar, ela foi a teoria de Bert Hellinger, mas ele foi buscar vários outros estudos para criar a constelação familiar, né? Então, ele estudou a análise transacional, ele estudou a própria programação neurolinguística, né? Então, foram muitos estudos e para ele chegar, né, no que ele chama de constelação familiar, né? E a constelação, na verdade, assim, ela é uma forma de ampliar a consciência das pessoas sobre o que acontece na vida delas. É como se tivesse ali, você tivesse a sua vida vista de cima, né? Sabe quando você traz do inconsciente
para o consciente. E o Bert Hellinger, ele começou a observar, né, como as leis sistêmicas funcionavam, né? Que eram essas leis que ele observou? O Bert ficou muito tempo com as tribos Zulus também, onde ele pôde estudar a filosofia e perceber como eles atuavam, né? Como o sistêmico funcionava. Então, os estudos, a gente pode dizer que o Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, mas ele foi buscar base em vários outros conhecimentos, né? Certo. Então, Uhum. ele, eu acredito que você, na live passada, você deve ter falado, vocês trouxeram sobre os princípios sistêmicos, mas eu posso falar aqui um pouquinho sobre esses princípios, né, da constelação familiar, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e tomar. Quando a gente fala da hierarquia, do pertencimento, vamos ali primeiro, o Bert Hellinger, ele fala, todos pertencem, né? Todos fazem parte do sistema. Mas o que é isso, né? A gente observa que a gente faz muitas exclusões, né? A nossa consciência individual, a gente não gosta de algo, ou a gente não concorda com alguma coisa, a gente exclui. Isso é muito Uhum. comum. Então, imagina que dentro da família você tem alguém que cometeu um ato que vai contra as regras daquele sistema, ou alguém que tem vícios, ou qualquer outra atitude, e a gente exclui. E Uhum. dentro dos princípios sistêmicos, ele diz: ninguém pode ser excluído do sistema, todos fazem parte. Aqueles que foram embora mais cedo, os abortos, as pessoas que cometeram crimes, todos fazem parte, independente daquilo que elas fizeram. E Uhum. quando nós excluímos pessoas do sistema, isso tem uma consequência para as pessoas que estão ali, né? Pessoas vão repetindo padrões, e isso, quando a gente fala do direito, imagina as consequências das exclusões dentro dos processos judiciais, é o que a gente mais vê, né? Então, Uhum. por exemplo, a gente fala muito dos processos dentro do direito de família, mas a gente sabe que a gente pode aplicar os princípios sistêmicos em qualquer área do direito. Então, quando falamos, né, do pertencimento, uma família que está ali, às vezes, discutindo um processo, vamos dizer, de inventário, né? E Uhum. chega um irmão, né, que foi fora daquele vínculo familiar, né? E aí os irmãos começam, né, olham para aquele irmão e dizem assim, não, você não faz parte, você não tem direito a receber. E Uhum. começam as brigas ali. Mas ele tem igual direito de pertencimento, o igual direito a receber aquilo Uhum. que lhe pertence, né? Quando falamos de hierarquia, todos dentro do sistema têm o seu lugar. Eu não sei, você tem irmãos? Tem irmãos. Tem mais dois Tem irmãos. irmãos. É, Dois um irmãos. e um caçula. Uhum. Eu sou Você do é meio. quem? Hã? Você é do meio. Eu sou do meio. É o filho do meio. Tá. Aham. Todos têm direito a pertencer, né? Todos têm direito a pertencer e têm o seu lugar dentro desse sistema. Então, nós temos ali o pai, a mãe, os filhos, dentro dessa ordem de quem veio antes, né? Precedência e prioridade. Uhum. E o que acontece quando os irmãos não sabem qual é o seu lugar? Quando um fica disputando o amor do pai ou disputando o amor da mãe, o que acontece? Começam as discussões, começam as brigas. E isso, quando vai para uma vida inteira, se as pessoas não entendem isso, elas vão brigar onde? No judiciário. Uhum. Quantos processos a gente vê também, às vezes, aí vamos falar de processos de sociedades, né, de empresas, em que Certo. os irmãos vão brigar no judiciário, Uhum. né? E no fundo eles estão brigando pelo quê? Pelo lugar, né? Empresas familiares e então é importante cada um entender que tem o seu lugar, né? Que não Uhum. precisa disputar isso, mas a gente sabe que às vezes isso não é possível, né? E Uhum. o direito, né? E a gente fala aí do dar e tomar as leis dentro do equilíbrio de troca, né? Então, se Uhum. formos aí para a justiça do trabalho, por exemplo, você trabalha, você recebe um salário,
né? Certo. Então, é o equilíbrio de troca. Mas o que acontece, por exemplo, se dentro da empresa o patrão, vamos dizer, começa a tratar o funcionário como se fosse filho, como se tivesse que cuidar daquele funcionário, né? Então, imagina que às vezes ele está fazendo mais do que ele deveria fazer, já Uhum. começa a desequilibrar aquela relação, né? Então, a gente vê que às vezes a gente vai para a Justiça do Trabalho, o empregador diz assim, mas eu fiz tudo por ele, puxa vida, quanta coisa, eu ajudei, ele teve problema de saúde, ele casou, eu paguei isso, eu paguei aquilo. Então, às Uhum. vezes, também nessa relação, além de sair do lugar, houve um desequilíbrio entre o dar e o receber. E aí começam os conflitos, né? Entendi. Então, essa análise sistêmica, ela sai, né, daquela coisa do papel, né? Sai da questão só do Sim, processo, sai da questão só do direito material, né? Então, ela tem uma sim, visão muito mais aprofundada, muito mais holística, né? Vamos dizer assim. Seria isso, doutora? sim. Sim, a gente fala, né? É até importante falar de holístico, quando a gente está falando de holístico, é integral, né? Nós estamos falando do todo. Certo. Dentro de um processo, às vezes a gente está olhando apenas para uma pequena parte, apenas para aquilo que é o fato, mas a gente não olha para a origem, aonde isso começou, que pode ter sido ali muito lá atrás no sistema de cada pessoa. A gente sabe que os processos judiciais, elas não põem, ele não põe fim aos conflitos. Uma sentença, muitas vezes as partes não saem satisfeitas. Uhum. Então, quando a gente começa a olhar de uma forma mais ampla, né? Olha para as partes, olha para o todo, olha para os seus contextos, começa a olhar também para as emoções. É, o que a gente via é que antes os advogados diziam assim: aqui não tem emoção, mas quer coisa que traz mais emoções do que um processo judicial. Imagina isso perdurando por anos, Sim. né? E chega no final, isso ainda não é resolvido. Então, esse olhar ampliado, ele sim traz muitos resultados, porque as partes elas podem perceber assim, qual é a minha parte de responsabilidade também nesse processo, nesse Uhum. conflito, e eu mesmo estou inserido. Uhum. E a partir disso, elas podem buscar uma boa solução que esteja assim de acordo com aquilo que elas acreditam e não de acordo com aquilo que o juiz traz ou aquilo que está realmente naquela lei específica, né? Uhum. Quando você disse essa questão do inventário, né? Eu lembro que eu participei de um processo, eu entrei num processo que já estava com 22 anos de inventário tramitando, né? Sim, 22 anos. Então, ele perpassa gerações, né? Então, acho que aí, eu sim, acho que aí o direito sistêmico, né? A constelação familiar, ele vai ser um alicerce muito importante, né? Para resolver esse problema aí que você acabou de falar, né? sim, Irmãos que têm problemas mal resolvidos, né? Lugar de fala. sim, sim. E às vezes dinâmica simples, né? De trazer os irmãos e colocá-los assim em ordem, sabe? Para sentar, né? Coisas tão simples. Que eles Sim. olham e falam, cada um tem seu lugar. Ah, ou seja, eu tenho o meu. O que será que eu estou querendo nesse processo? Uhum. Os inventários, é interessante, o Bert Hellinger tem uma fala que ele diz que a herança é um presente envenenado, né? Pode ser uma bênção, É, como pode ser, né? sim. Algo que vai prejudicar, porque as pessoas não honram aqueles que criaram aquele patrimônio. Verdade. E a gente fala muito disso dentro da filosofia sistêmica. Honrar aqueles que vieram antes, né, que te deram a possibilidade para que aquilo existisse. Porque Uhum. se aquelas pessoas não tivessem passado o que passaram, trabalhado, conquistado, eles não teriam aquele patrimônio, né? Então, precisa desse olhar mais ampliado, das pessoas começarem a tomar consciência. O que eu estou recebendo? E a que custo isso foi, né? Porque Uhum. qual é o preço que as pessoas pagaram por isso? Doutora, isso aí que você está falando, né? É uma questão muito comum, né? Acontecendo nos tribunais. Famílias que não conseguem um olhar ao outro,
aí quando falece, né, o decujus, morre a pessoa que vai deixar a herança, é aquela corrida da galinha de ovos de ouro, né? Vai todo mundo atrás do patrimônio, né? Então, de repente, aquilo vira uma conquista, né? Nós vamos ter que correr atrás disso, é o meu direito, né? E eu, como você acabou de falar, né? E o que veio antes? E o que chegou a isso? Por que vocês estão discutindo sobre isso, né? Vocês não estariam nem aqui discutindo sobre inventário, né? Se não fosse esse patrimônio que foi trabalhado por gerações, né? Exatamente. É. Fabiana, esse direito sistêmico no Brasil, vamos falar sobre o direito sistêmico. Os tribunais brasileiros eles vêm adotando essa ferramenta terapêutica, ou tem tido muita resistência ainda, ou existe muita superstição, descrença, né? Com a ciência que as pessoas desconhecem, né? Ou não acreditam. Como é que está sendo como é que é essa aceitação? Sim, já tem muitos tribunais aplicando, já tem muitos juízes que utilizam a técnica, né? O Sam Storch é aí o precursor dentro do judiciário, né? E nós aqui dentro da advocacia, né? Existe uma diferença da aplicação dentro do judiciário e dentro dos escritórios de advocacia, que é o que a gente faz, né? Ensinando os advogados a utilizarem o pensamento sistêmico, as constelações familiares e outras abordagens. O que acontece? Lá atrás, quando eu comecei, realmente as pessoas tinham uma resistência, até mesmo com coaching e com outras abordagens que eu já utilizava. Então, a minha primeira palestra de constelação familiar aqui em São Paulo, e inclusive acho que foi a primeira dentro da OAB, 2014. Então, as pessoas olhavam e falavam, o que é isso, né? Tá louco, né? Vai trazer uma coisa que, vamos dizer, as pessoas confundem religião, porque, enfim, muitas crenças que as pessoas têm a respeito da constelação familiar. E de lá para cá, assim, foi um trabalho árduo também, porque antes as pessoas não acreditavam e tinham muitas pessoas que às vezes eram avessas porque realmente não conheciam, achavam, tinham medo do que aquilo poderia fazer, né? Hoje, claro, ainda temos muita resistência, né? Mas nós já temos a abertura dentro das OABs, né? Hoje, o trabalho que nós fazemos dentro da Comissão de Direito Sistêmico aqui de São Paulo é um trabalho que tem ampliado muito a consciência dos advogados. O que eu procuro fazer? Trazer para eles que isso não se trata de algo místico, mas sim, nós estamos falando de relações humanas. Nós estamos falando de como isso pode intensificar os conflitos ou não, né? De como a gente pode, através dessa abordagem, contribuir para que os conflitos sejam solucionados. Né? Quando a gente está falando, puxa, de um conflito em que a gente vê aí que tem a disputa entre os irmãos, tá, eu posso começar a refletir sobre isso, eu profissional, né? Eu vou entrar, desse lado, eu vou entrar com um processo, eu vou perpetuar um conflito entre esses irmãos, ou eu posso fazer algo que pode contribuir para, além de solucionar, trazer paz para essa relação. Né? Então, eu acredito que é uma forma de ampliar a consciência dos advogados, dos profissionais, de que nós não estamos aqui para brigar, nós não estamos aqui para defender, né? Para ser heróis, né? Porque o advogado ele é visto como quem vai salvar o seu cliente. Certo. Então, muitos já vão ali com o escudo e a espada na mão, né? Então, e aí eles acreditam que vão salvar o cliente, mas isso é cultural, porque nós aprendemos isso na faculdade. Então, esse processo também de aprendizagem, ele é lento, tá? Então, aos poucos, as pessoas vão entendendo, é disso que eles estão falando, é de relacionamento, é como podemos olhar para o contexto, entender o que estava lá atrás, né? Como é que essa família, às vezes,
vamos pensar aí num divórcio, numa alienação parental. Ah, isso está acontecendo porque talvez essa família também já passou por isso lá atrás e hoje está repetindo o padrão de comportamento. Uhum, Então, quando as pessoas começam a entender, aí eles se abrem para esse processo do direito sistêmico. uhum, Então, dentro das comissões, o ano passado, quando nós fizemos o primeiro simpósio aqui, na época, quem estava ali dirigindo, né, chegou para nós e falou assim: Olha, quero ver se vai ter gente nesse simpósio de vocês. Né? Então, eles tinham dado um auditório para a gente de 100 para 100 pessoas no máximo. uhum. No dia, tinha mais de 250 pessoas. Eles tiveram que trocar o auditório, a gente pegando cadeira e de repente aquilo foi aumentando. Aí no segundo simpósio tinha mais gente. Depois, quando a gente fez o nosso congresso, em 2019, nós lotamos o prédio da OAB, tinha 850 pessoas. Foi um público assim, lotamos o auditório, que as pessoas queriam realmente conhecer. E o ano passado a gente fez online e tivemos aí quase 4.000 pessoas assistindo. Então, a gente percebe que as pessoas estão aos poucos vindo e se abrindo para esse movimento. Uhum. Eu acho assim, né, Fabiana, tudo que é novo, né, existe uma certa resistência, né, ao desconhecido, né? Isso eu Sim. sei muito com a minha área também, a gente trabalha com direito digital, né? E aí tá o Laíra acabou de entrar aí, que é amigo meu também, né? Ele tá inclusive presidindo aí o Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Ele vai afirmar que eu estou falando, né? Que realmente é muito difícil, né? A gente tratar uma matéria nova que ainda pelo desconhecimento, né, das pessoas, né? A gente acaba tendo essas dificuldades, né? De trazer a matéria, né? Trazer as discussões, né? Ah, eu vi aqui, Fabiana, também que você trabalha com programação neurolinguística, né? É isso? Sim. E Sim. a PNL, como é que ela pode contribuir com a visão sistêmica como um todo aí? Você podia dizer assim, junto nesse contexto? Sim. Aliás, foi através da programação neurolinguística que eu comecei esse processo de desenvolvimento. Isso foi em 2009, eu fiz o meu primeiro curso. E naquela época, quando eu conheci a PNL, eu falei assim, nossa, existe tudo isso. É como assim tirar, sabe, uma cortina e se abrir, você fala, uau, como assim as pessoas são diferentes? Como assim eu tenho uma forma de pensar e sentir e agir diferente dos outros, né? Porque até então a gente tem essa percepção, né, de que aquilo que eu sinto é diferente. Uhum, É bem interessante. A PNL, ela contribui muito nesse processo, porque nós vamos começar a perceber que o nosso mundo interno é muito diferente do mundo interno do outro. Nós percebemos o mundo através dos nossos 5 sentidos, e aí outros sentidos também. Mas cada um tem uma forma de ver, né? Pensar, sentir, agir. E quando a gente fala da PNL, a gente traz muito o conceito de mapa não é território. Então, se eu te trago uma informação, eu vejo uma informação, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Estou até aqui com a capa do livro, olha aí. do Legal. livro PNL para advogados, né? Que também é um projeto pioneiro nosso. Então, quando você olha para isso, você vai falar assim: ah, tá, é um livro, é uma capa. Eu posso primeiro perceber o quê? O nome. Outras pessoas vão prestar atenção nessa parte do desenho, outras pessoas vão abrir o livro, vão olhar, as letras são grandes. Então, assim, cada pessoa vai ter uma percepção diferente, né, do sentir. Algumas pessoas, elas aprendem mais através da visão, né? Outros através, né, aquelas pessoas sinestésicas precisam escrever, né? E outras pessoas aprendem só de ouvir. Uhum, E quando a gente começa o estudo da PNL, a gente começa a observar a linguagem verbal e não verbal. Isso é muito importante. Quando seu cliente está na sua frente, e isso qualquer cliente em qualquer lugar, as pessoas falam, ah, tá, mas eu uso isso na advocacia. Sim, lógico. uhum.
Quando você começa a se treinar, você se coloca num lugar de observação. Então, eu Uhum. olho para o meu cliente, eu começo a perceber qual é o tipo de linguagem que ele utiliza, qual é a forma de pensar dele, como que está o corpo dele, porque o corpo dele está falando, ele Certo. está trazendo informação, né? Uhum. Então, às vezes eu falo assim, eu estou atendendo o cliente, aí o cliente, vamos supor que ele pega e começa a fazer assim com a mão. Eu falei, quando você faz assim com a mão, o que que isso significa para você? A pessoa para naquele momento e toma consciência Sim. do que aquilo significa. Qual é a emoção que você está sentindo? E a pessoa começa a trazer essas informações, Uhum. né? Então, a PNL ela vai muito nesse sentido, sabe? De transformar também a forma do pensar. Porque se eu transformo a minha forma de pensar, eu também transformo as minhas emoções e vice-versa. E a minha forma de agir também. E existem muitas dinâmicas dentro da programação neurolinguística que o advogado pode utilizar com ele mesmo e também com os seus clientes, né? Uhum. Perguntas que podem ser feitas, que ajudam muito. O próprio Bert Hellinger, ele estudou a programação neurolinguística, né? E tem até um trechinho no livro que eu coloco essa passagem que ele traz, né, sobre o estudo da PNL. Deixa eu ver até se eu acho aqui, ó, para vocês. Então, a PNL também nos ajuda no sentido de saber sobre a construção dos nossos significados, né? Certo. Eu gosto muito de trabalhar com um modelo que, quando eu falo assim, o que significa isso para você? Então, a Uhum. pessoa fala, é um livro, Fabiana? Eu falei, eu não sei, eu quero que você me diga o que isso significa para você. E é Uhum. muito interessante. O que a pessoa constrói? Uhum. Nossa, mas quem comprar aí vai ler esse trecho aí no livro. Eu gosto muito dessa questão da PNL e eu já dei até palestra sobre essa questão da linguagem corporal, né? Que traz Charles Darwin, né? Que ele falava duas coisas importantes, né? O ser humano nasce com aquilo e é universal, né? Todas as pessoas inconscientemente, né? Elas fazem, né? Essa movimentação, né? Do corpo, né? Dessa linguagem não verbal, né? De uma forma espontânea, né? Então é Sim, involuntária. Então isso é fantástico mesmo, né? Isso aí, trabalhar isso na advocacia em vários ramos do direito e também complementando com a visão sistêmica, né? Eu acho que realmente é uma questão. sim, com certeza. A Cláudia falou que conhecimento é libertador. A Kika está falando que é muitas fichas caindo, estou cada vez mais apaixonada pelo direito sistêmico. Tudo faz muito sentido. Legal. Sim, Olha só, Fabiana, voltando aqui então, aquela live que eu assisti ontem, né, da Manu com o juiz Sami Sorge, ontem. Ele disse que a priori, você acabou de falar disso agora, né, dessa questão dos relacionamentos. Que a priori, o que chamou atenção a ele no direito sistêmico era melhorar os relacionamentos das partes, né? E não somente o direito numa visão processual material, né? Faz sentido essa afirmação para você? sim, com certeza, com certeza. Na verdade, nós não estamos aqui para resolver um processo, porque se eu for olhar um processo do ponto de vista físico, é um monte de papel em que nós estamos trazendo um monte de informações que um Hum, juiz vai olhar e vai julgar. Eu falo que assim, o processo ele tem várias percepções. A gente acabou de falar de PNL. Então, o cliente, quando ele traz a informação para o advogado, ele já traz aquela informação modificada pelos seus uhum, filtros de percepção. Quando o advogado vai colocar no papel, ele já coloca aquilo modificado também, porque ele vai colocar conforme a percepção e conforme aquilo que ele também entendeu daquele processo, né? uhum. E da mesma forma, a outra parte vai responder. Então, você imagina quantas percepções nós temos. Imagina que as partes estão em conflito. Então, eu faço uma petição, né, agressiva, eu faço uma petição falando mal da outra parte ou querendo diminuir a outra parte. O que acontece? A outra parte vai responder na mesma altura.
né? Certo, Então, certo. as relações aí, elas não se resolvem. E aí as partes continuam brigando. Vem o juiz e dá uma sentença. Essa Uhum, sentença, a possibilidade é, primeiro, não resolveu o conflito entre as partes. O juiz simplesmente chegou e disse assim: eu gosto de brincar até com os alunos, eu falo, crianças, uhum, já que vocês não conseguem resolver seus problemas, eu vou dar aqui a sentença, eu vou dizer aqui quem está certo, quem está errado. uhum, E na maioria das vezes as partes continuam brigando. Então, quando a gente vem com o direito sistêmico, é uma forma das partes poderem se olhar e começarem a entender que elas é que precisam resolver seus próprios conflitos. E que se elas não resolverem, a relação entre eles pode ser, pode continuar igual ou pior do que está. E uhum, isso tem um reflexo que não é só para aquelas partes que estão ali dentro do processo. Tem reflexo na família, tem reflexo nos filhos, tem reflexo ali né, a gente fala dentro do processo, na sociedade, né, porque outras pessoas que também fazem parte desse contexto também vão sofrer com aquele conflito. Então, quando uhum. a gente está falando de melhorar relacionamentos, a gente está falando que não é uma melhora só daquelas partes que estão ali. Nós estamos falando de muito mais. Né? Uhum, Então, o nosso papel dentro de tudo isso é muito importante. Nós estamos a serviço das partes, nós estamos a serviço da sociedade. E se uhum. nós contribuímos para a diminuição dos conflitos, para que os processos, as pessoas também passem a resolver seus problemas, né, por elas mesmas, a gente também contribui para que a gente tenha um país melhor. Uhum. Ah, legal. É porque ele falou isso na live ontem, né? Porque a pessoa acha que ganha, mas na verdade ela está perdendo, né? Isso, Sim, você acabou de citar a questão do direito de família, por exemplo, né? Se for, por exemplo, um processo de separação, né? Aí teve lá uma sentença, né, contenciosa, teve uma decisão contenciosa, e uma parte fala, só sai vitorioso. Será que saiu mesmo? Né? E no processo também de guarda. Eu consegui, ganhei o filho. Tá, mas e o filho? Né? O que o filho é, ganhou? e na verdade, assim, o que que as pessoas ganham? O que que o advogado ganha? Uhum. Porque eu percebo assim, às vezes, principalmente nós, quando iniciamos, quando a gente começa na advocacia, que a gente entende, vem com uma mentalidade de que o nosso papel é ganhar processo. Sim. Uhum. E o nosso papel não é esse, é estabelecer novas relações, né? Uhum. Uma nova consciência ali. Então, quando, imagina, um advogado chega para o cliente e fala assim: olha, ganhamos o processo. Só que a que preço? A que custo? A Certo. custo da dor e do sofrimento de outras pessoas? Isso tem Uhum. consequência. Tem uma consequência para aquelas partes e tem consequência para o próprio profissional que está fazendo aquilo. Porque, Perfeito. lógico, ele faz isso de uma forma inconsciente. Mas com o passar do tempo, isso começa a se tornar um peso e vem Uhum. consequências na saúde física, emocional, familiar, né? E até problemas, a gente fala que emaranhados que você vai passando no decorrer da profissão, que você vai levando para sua vida. Né? Uhum. Então, eu acho que assim é muito importante o advogado se desenvolver. Né? Eu acho que isso vale até para, Fabiana, você tinha falado agora há pouco tempo no direito empresarial, né? Bom, como é que eu posso utilizar a constelação familiar no direito empresarial? Aí o cara, conseguimos lá, abrimos falência, né? Encerramos esse processo, acabou, página virada. Pô, mas quem que ganhou com isso, né? E toda a construção, né? Todo o tempo que foi desenvolvido, né? Que foi empreendido para que aquela família alcançasse, né? Construísse aquele patrimônio, fizesse aquela empresa, né? Construísse aquele sonho, né? De uma família e de repente o Uhum. advogado chega, acabou lá, deu certinho, fechamos lá, abrimos falência, já saiu a sentença, né? Agora vamos fazer lá ordem criográfica dos bens, né? Vamos distribuir os bens para quem é de direito.
né? Então, acho que é isso que você falou, né? Quem realmente ganha com isso, né? Será que acabar com uma empresa é tão bom assim, né? E tem, assim, são tantas consequências, porque são as pessoas que trabalhavam nessa empresa, são as famílias que se beneficiavam do trabalho dessas pessoas que estavam ali, são Perfeito. pessoas que não receberam aquilo que deveriam ter recebido. E aí imagina o seguinte, que essa empresa pede uma falência fraudulenta. Hum, E aí ela diz assim, agora eu pedi falência, eu não preciso pagar essas pessoas. E uhum, aí, do ponto de vista dele, ele diz assim, eu estou livre disso. uhum, Né? Mas o que é que essas pessoas, como é que essas pessoas se sentem? Né? Sentem raiva, ressentimento, elas vão ficar presas, né, nas emoções, nos sentimentos. Essas pessoas que nesse processo dizem assim, não vai acontecer nada, tá tudo certo, elas podem sim lá na frente vir passar muitas dificuldades. Ainda que essa geração não sofra com isso, outros vêm e pagam por aquilo uhum, que eles aí não pagaram. Tem uhum, consequências para todas as pessoas. uhum. É muito mais amplo do que a gente imagina. Interessante, né? E como é que fica a visão do profissional de advocacia, né? Do advogado, né? Você olha, como é que fica essa questão do senso de ética, né? Não é interessante analisar isso também? Porque a gente ouve muito falar isso, né? Oh, o cara é muito bom, ele é bom. Sim, mas ele é bom para fazer o mal, né? Então, é interessante isso, né? Eu sei que aconteceu isso com a minha família uma época. Eu era adolescente ainda e meus pais pegaram uma ação de despejo lá tal. E na época contrataram um dos melhores advogados lá da cidade onde meus pais moram, né? E ele levou esse processo lá para o STF, né? Aí ele falou, pô, o cara é muito bom. Sim, mas ele é bom para fazer o mal. Então, como é que fica, Fabiana, essa questão da ética, né? No senso do profissional? É. E, na verdade, a gente fala que não existe certo, errado, bom e mal. Existe aquilo que é. E as pessoas estão num processo inconsciente, elas fazem isso dentro da sua boa consciência, né? Quando a gente fala de boa consciência, é seguindo aqueles princípios, aquilo que ela aprendeu a fazer, aquilo que ela acredita que é certo. Uhum, Então, o advogado se forma, então imagina que a gente, quando sai da faculdade, a gente está dentro da boa consciência daquilo que foi ensinado para nós, dentro da faculdade. E uhum, a boa consciência muitas vezes diz assim: olha, você tem que ganhar um processo a qualquer custo. E o certo, profissional tem ali no inconsciente dele que, peraí, o que eu preciso fazer então para ganhar esse processo? perfeito. Né? Uhum, Então, ele vai e faz do jeito que ele acredita que deve ser. Né? uhum, Nesse ponto, a gente não está trabalhando com o que é certo, o que é errado, né? A gente percebe que quando as pessoas começam a estudar o pensamento sistêmico, as constelações familiares, né, a própria PNL, eles começam a perceber o seguinte: eu estava preso numa consciência, na boa consciência. E uhum, agora eu posso fazer diferente, que não era isso que eu queria. Eu certo. quero fazer diferente, né? E aí as pessoas começam a sair desses processos, né? Esses são alguns emaranhados que a gente fala. A pessoa está ali presa, ela começa a fazer as coisas, mas não tem consciência de que está fazendo. Né? Quando você fala assim, eles contratamos os melhores advogados, mas perceba que isso já é cultural, Certo. a cultura das pessoas, da sociedade, que elas Uhum, entendem que o advogado tem que resolver o problema dela, a qualquer preço também, né? E que sim, o advogado tem que ganhar o processo. Então, a gente toma consciência de que nós não temos uma capinha de super-herói, que a gente não vai salvar o nosso cliente, uhum, que a gente pode fazer aquilo que está dentro da nossa consciência também. Então, a gente começa a perceber o que é bom para nós e o que não é mais. uhum, Então, se antes eu aceitava qualquer caso pelo fato a gente sabe, né, os honorários, lógico, gente, nós vivemos disso, ok, tá tudo certo, mas a que preço?
Às vezes, a gente trabalha dentro de um processo e aquele processo é tão pesado, tem um custo tão alto para a gente, que o valor que a gente recebe de honorários é como se a gente nem tivesse recebido. O Perfeito. dinheiro some, tá? Hum. Ou esse dinheiro vai para pagar custas de médicos, de hospitais, de problemas financeiros e outras questões aí. Então, será que vale a pena realmente? Tem uma outra questão. Não estou dizendo que as pessoas não têm direito à defesa, todos têm, não é verdade? Isso daí Claro. está dentro, né? Tá dentro da lei. Mas é a forma como nós vamos atuar dentro destes processos. Né? Uhum. E isso é importante a gente começar a tomar consciência. Legal mesmo. Ah, deixa eu ver aqui, tem uns comentários aqui. A Isabela fala, são as pessoas que estão por trás dos processos. A Kika fala que se trava uma batalha que envolve todo o sistema de cada um dos envolvidos, né? E Sim. tem uma fã tua aqui, a Jana, Uhum. sabe se eu sou fã. Oi, Ana. É, Oi, Edneide. olha só, Fabiana, então, você já falou, né, que a constelação familiar pode ser utilizada em qualquer ramo do direito, e se for num procedimento comum, como é que ele é feito? Ele é aplicado antes da audiência de conciliação, mediação? Podia explicar como é que funciona isso? Sim. Na verdade, quando a gente está falando da aplicação, e outra coisa, que não se confunda também o direito sistêmico com a aplicação da constelação familiar, pura e simplesmente, porque algumas pessoas entendem que é isso. Não. O direito sistêmico, a gente utiliza também de perguntas. Então, nós vamos, né, trabalhar com o nosso cliente para que ele comece a refletir sobre aquele processo. Né? Uhum, O que a gente percebe que quando a gente começa nesse processo, que pode sim, a pessoa pode até passar por um processo de constelação familiar, quando uhum, ele vai para uma mediação, para uma conciliação, ele vai mais aberto, ele vai mais consciente, né, da sua parte também de responsabilidade dentro daquele processo. E uhum, com isso, eles podem chegar a uma boa solução. O que a gente percebe, quando as pessoas passam por este processo, né, da constelação, quando uma das partes está presente, quando as duas partes estão presentes, tem mais possibilidade ainda de se chegar a um acordo, né? Mas certo. quando uma das partes já está aberta, a outra parte acaba se abrindo também para o processo, né? Se abrindo para perceber, para realmente querer chegar numa solução. Uhum, Eu, como faço parte de alguns projetos, né? Já fiz parte de alguns projetos aqui de São Paulo. E o que a gente percebia é que as pessoas depois, quando iam para a mediação, elas iam, elas não iam mais com aquela raiva, com aquele rancor, ou querendo simplesmente fazer vingança dentro do processo. Elas iam ali realmente querendo resolver a situação. entendi. Uhum. E você sente que as partes, elas contribuem para que esse método terapêutico aí seja chegado mais a ter uma melhor performance nessas sessões, não sei. Você disse as pessoas elas chegam abertas para o processo? Isso, se elas chegam abertas para trabalhar com a constelação familiar, né, para trabalhar com essa ferramenta terapêutica. Sim. Algumas. Eu vou explicar, por exemplo, como funciona dentro dos fóruns, né, dos projetos que a gente tem. Então, Perfeito. por exemplo, aqui os juízes, aqui eu participei do projeto Paz para Todos, da implantação, em que a doutora Cláudia Spagnuolo, que é a coordenadora, e lá, aqui em Santo Amaro, os juízes convidam as partes para participarem dessa oficina. A Hum, princípio, eles nem sabem o que é. Então, alguns vêm até com uma certa resistência, né? uhum, Porque eles estão lá, foi o juiz que mandou, né? Mas é um convite, não é obrigatório. aham, Mas a gente sabe que alguns já pensam assim, mas foi o juiz que mandou eu ir lá, então eu vou. Então, alguns chegam, né, com aquela posição assim, né, um pouco curiosos, outros com um pouco de receio.
do que vai acontecer. E aos poucos a gente faz nesses trabalhos uma pequena palestra, a gente faz dinâmicas, a gente faz uma constelação entre as pessoas que estão ali, a gente pergunta quem quer participar. E a gente vê que as pessoas, elas até preenchem, né, uma fichinha falando como elas chegaram, como elas estão indo embora. E elas relatam, sabe, que elas entram assim com tantas mágoas, tantos ressentimentos e saem de lá mais leves, né? Então eles saem abertos para o processo, né? Então eu percebo que as pessoas querem sim entender um pouco, né? Às vezes elas não têm acesso. Uhum. E esse trabalho que a gente tem feito, tanto aqui a doutora Cláudia faz aqui no Fórum de Santo Amaro, e que a gente faz aqui na OAB, é de trazer um pouco de acesso para que essas pessoas conheçam como isso funciona. Agora, acredito que em março comece a funcionar o projeto que a gente tem aqui dentro da OAB, em Uhum. que os advogados vão poder trazer processos para serem constelados, né? Para Uhum. poder ter uma ampliação sobre aquilo que está acontecendo. Então, é mais uma forma que a gente traz dos profissionais também terem acesso a essa forma de atuar, né? Uhum. Na live que eu estava vendo ontem com o Sami Storch, ele fez um comentário que me chamou a atenção, que ele fala o seguinte, que o direito tem que ter uma solução mais definitiva, né? Ele fala, Uhum. né, daquilo que a gente está falando da perda, do ganho, né? Então, mas assim, Fabiana, o que a gente pode tirar disso? Dizer então que o direito tradicional fracassou, seria isso? Você ganha e perde ao mesmo tempo? Não, Como é que o direito eu não sistêmico vou dizer, poderia solucionar esse conflito? eu vou dizer assim, não podemos dizer que o direito tradicional fracassou, porque ele funcionou até agora. Claro, funcionou dessa forma, até porque as pessoas não tinham consciência. Se a gente vem com o direito sistêmico e começa a dizer que é o direito sistêmico que vai resolver os problemas das partes, a gente está querendo se colocar acima, né, e fazer uma divisão entre direito sistêmico e direito tradicional. Do Tá. meu ponto de vista, eu entendo que não existe uma separação, existe o direito e o direito sistêmico é uma contribuição para o direito, né? Então a gente entra com essa abordagem para facilitar essa solução. O direito tradicional, como as pessoas costumam dizer, o direito como ele é importante, porque nós precisamos das leis e das regras, sim. Sim. E as leis vão continuar sendo aplicadas, os processos vão continuar sendo julgados, mas talvez eles tenham um andamento diferente do que a gente está acostumado, Uhum. né? Esse é um ponto importante, porque nem sempre o direito sistêmico vai fazer com que as pessoas, né? Isso também é uma ilusão. Elas cheguem e façam um acordo. Não é esse o objetivo, né? Eu Certo. acho que as pessoas ali elas vão tomar consciência. Uhum. Agora, se uma parte toma consciência e a outra ainda está no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento, Certo. se uma delas para de brigar e segue o processo com um novo olhar, esse processo também pode lá na frente chegar a uma boa solução, Uhum. percebe? Porque talvez o outro não precise mais brigar, disputar, né? Quando ele percebe que houve uma mudança também da outra parte, ele fala, mas peraí, o que está acontecendo? Uhum. O que será que eu posso fazer também diferente? Né? Uhum. Então, é, a lei, o direito, as regras vão continuar sendo aplicadas, mas eu acredito que de uma forma diferente. Né? E o direito sistêmico está para ser uma contribuição. Não estamos aqui para ser maior que os outros. Se eu digo assim, agora eu faço direito sistêmico e agora eu resolvo tudo. Uhum. Eu só mudei, só troquei a capinha Uhum. e coloquei um outro nome, né? Sim. Então, eu falo assim, eu costumo dizer para as pessoas, olha, tenha calma,
perceba o que você quer com isso também. Né? O que Uhum. você quer dentro do direito sistêmico? Para mim, a base do sistêmico é o autoconhecimento em primeiro lugar. Não adianta eu querer fazer para os outros se eu não faço comigo. Se eu não me conheço, se eu não entendo quais são as emoções, quais são os sentimentos, o quanto o meu sistema influencia e influenciou, por exemplo, na escolha da minha profissão, né? E pelo que eu estou aqui trabalhando, Uhum. né? Então, em primeiro lugar, o profissional precisa se trabalhar, para depois entender o seu cliente. Entendi. É aquele que vai traduzir, né? O que o cliente dele pensa nas páginas do processo, né? E eu acho que você falou isso, Sim, né, Fabiana, naquela parte quando você vai peticionar, né? Se você coloca num tom muito mais ameno, né, na discussão, você você faz uma petição inicial, né, que traga um tom muito mais conciliador, né, muito mais assim, equilibrado, vamos dizer assim, né, equânime. Eu acho que com certeza a contestação ela vai vir da mesma forma como você falou, né? Ela vai vir da mesma moeda, né? Isso também pode sim, refletir até no futuro, né? Poxa, mas será que sim. olha, o cara começa a ter uma consciência, fazer essa busca do autoconhecimento que você falou, né? Ah, acho que não vou recorrer, não, né? Acho que não vale a pena, né? Para que recorrer? É, mas para quê? Eu estou satisfeito já com a decisão, né? Então, eu acho que é essa questão que, né, que o direito sistêmico venha contribuir, né? Também, sim. Uhum. É importante assim entender que às vezes não vai ter um acordo, né, naquele primeiro momento, mas lá na frente Claro. isso pode acontecer, sim, com certeza. Mas todas as partes já tomarem consciência, talvez da repetição de padrão, talvez de que a outra parte esteja querendo ser vista, querendo ser reconhecida. Ah, E o sim. que a gente mais vê nos processos é a busca pelo reconhecimento do outro. Porque é Hum, uma busca do ser humano. Nós estamos falando aqui, as pessoas elas querem o quê? Amor e reconhecimento. perfeito. Se ela se sente rejeitada, ela vai lá no processo judicial e ela está colocando todos os sentimentos de rejeição dentro daquele processo. Uhum. E ela quer que o outro reconheça o quanto que ele fez, o quanto. Então a gente começa a olhar para as leis, né, sistêmicas. O que Uhum. será que entrou em desequilíbrio ali naquele relacionamento? O que será Uhum. que precisa ser visto, conhecido, dito para a outra parte que não foi dito? Porque Perfeito. não adianta, às vezes, Guilherme, você pode ganhar muito dinheiro no processo. Uhum. Mas o vazio que aquilo representa nunca vai ser preenchido pelo dinheiro. Uhum. É interessante esse pensamento mesmo. Porque quando a gente entra na faculdade, né? E talvez por ser uma visão mais ortodoxa, né? E muito mais clássica, tradicional, que é o curso de Direito, foi como você falou, né, Fabiana? O cara entra para falar, eu tenho que vencer a causa, né? O meu objetivo é ganhar. Ganhar acima de Sim, tudo, né? sim. E eu acho que o pensamento sistêmico ele vem justamente nesse viés, né? Dizer que, peraí, mas será que é só isso que vale, né? É só isso que conta? E eu acho que é aí que entra essas ordens, né? Essas ordens Sim, superiores, né? Que você estava citando agora, antes aqui, né? sim, sim. Muito bom. Aqui a Luciane fala, é totalmente diferente o andamento do processo quando há consciência das partes. Ah, minha mestra Oi, necessária. Lu, tudo bem? A Lu é minha aluna também. É, legal. Muito bom mesmo. É bom que estamos aumentando o campo aí, né? Minha aluna, minha amiga. A Jo também. Tô vendo aqui o pessoal aqui que entrou. O Eduardo. Muitos alunos aí. É, Legal. muitos alunos, membros da comissão. Colegas. A Jo. Fabiana, como é que funciona a sessão de constelação familiar? A minha esposa já fez, sabe? Eu também participei uma vez já de uma sessão de constelação, né? Que era assim do casal, né? Tem aqueles bonecos do Playmobil, né? O que que, por que que tem, Então, é, o que que se apresentam? tá, vou falar aqui. A Edneide está falando aqui também. Edneide, querida, um beijo para você também.
Vamos lá. A constelação ela pode ser feita com pessoas representando. Então, elas vão representar pessoas da família, né? Ou com os bonequinhos, né? Que são esses daqui, esses Uhum. bonequinhos. Da Então, nossa. quando bonitinhos, né? É antigo esses bonequinhos. Então, quando as pessoas elas posicionam esses bonecos, a gente fala que eles têm vida, né? Esse posicionamento ele traz uma informação de como está, o que está acontecendo dentro daquela relação. E às Uhum. vezes a pessoa ela tem um olhar tão limitado para aquele relacionamento que ela só consegue ver uma forma. Quando o inconsciente dela traz à tona o que realmente está acontecendo e ela posiciona os bonecos sem pensar muito naquilo, ela percebe, uau, não é nada daquilo que eu estava pensando. Então, outras questões vão vindo à tona dentro daquele relacionamento. E a pessoa pode olhar para isso e mudar a sua postura. Eu gosto de dizer que a mudança parte de cada um. Então, não adianta eu vir aqui, eu faço uma constelação e eu digo assim, eu vou deixar que agora o campo vai agir. É Uhum. claro, existe sim uma ressonância, um campo informacional, que vai aí, né, emitir essa informação para o sistema, mas muito parte da nossa postura. Então, o que, que eu vou fazer com isso? Não adianta eu dizer assim, eu vi aqui a forma em que eu olho para o meu irmão, por exemplo, em que eu julgo, em que eu excluo, e eu vou continuar dizendo que é ele que faz isso comigo. Ou seja, eu vou continuar assumindo que eu não tenho responsabilidade com isso. Né? Isso não fui eu que fiz. Mas se eu dou um lugar para isso no meu coração e eu falo, puxa vida, realmente eu também fiz isso. Tem uma parte disso que é meu. O que, que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou agir daqui para frente em relação a ele? Como é que eu vou olhar? Como é que eu vou conversar? Eu vou continuar apontando, eu vou continuar querendo tomar o lugar dele, eu vou querer continuar querendo tomar conta dele como se eu fosse a mãe ou o pai, ou eu vou simplesmente olhar, me colocar no meu lugar e agir de uma forma diferente. Eu acredito que cabe a cada um. Né? Então, nesse ponto, a gente fala que a constelação não faz milagre. Uhum. As pessoas precisam agir. Uhum. A Josiele falou que as constelações são mágicas, ó. Só vivenciando para compreender. Causa transformação. Assim, Sim. Fabiana, então, Só é, é, fazer um comentário. Ó, o Elkio está aqui também. A sim, Edneide falou, o Elkio é um amigo nosso. Ele é promotor de justiça, pioneiro nesse processo das constelações. Pessoa legal, incrível também. Elkio, um abraço para você. ótimo. Sejam todos bem-vindos aí para contribuir. É, então, é impossível dizer, Fabiana, que existiria um número de sessões para tentar achar, solucionar o problema da pessoa que vem lá para fazer a constelação. Não tem como falar isso, É, né? é bem diferente o trabalho das constelações. Quando você trabalha numa terapia, né, na psicologia, no trabalho terapêutico continuado, as pessoas fazem aí sessões em que elas vão, né, se trabalhando. Na constelação, as pessoas fazem aquele processo naquele momento para ter um olhar a respeito daquela questão, mas Uhum, não é algo que ela fica fazendo constantemente. Né? Até porque a constelação ela já é um processo muito forte, né? Um processo que amplia muito o olhar daquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa faz uma constelação agora e vai fazer daqui 6 meses, vai fazer daqui um ano, né? uhum, Ou, às vezes, uma constelação não significa que a pessoa resolveu os seus problemas através daquela única constelação. Isso é uhum, importante nós deixarmos claro, mas que a partir daquele olhar, muitas outras coisas podem se desenrolar. Então, a gente não faz constelações assim, uma seguida da outra.
é um processo muito sério. E eu Uhum. gosto muito de trabalhar, principalmente eu tenho aqui alguns alunos que estão aqui, eu falo isso para eles, o quanto que é importante nós respeitarmos o campo, né? Certo. Porque quando você está trabalhando com as pessoas, você está trabalhando com a vida das pessoas. Então, é importante respeitar aquele campo, o que está sendo apresentado ali. Uhum. Se o facilitador se coloca num lugar de maior ou de querer resolver o problema do seu cliente naquele momento, ele já saiu do lugar dele de facilitador, né? Então está Uhum. num lugar de salvador. Então eu falo muito desse cuidado que a gente precisa ter. Uhum. A Luciane fala, e sim, respeitar o campo, o lugar sagrado. Ela está colocando aqui, né? Ah, Fabiana, como é que a gente pode trabalhar com o direito sistêmico nos casos de violência doméstica familiar, né? Ou na área de direito penal, né? Que a gente tem esse approach aí Uhum. com a vítima, né? O ofensor, né? Que causou esse dano e ainda com os familiares, respectivos familiares. Como é que a gente pode trazer esses ramos do direito aí para o direito sistêmico? Nós temos o Elker, inclusive, é especialista nisso, Uhum, legal. né? Quando a gente fala da violência doméstica, a gente precisa ter um olhar mais amplo, não só para a vítima, mas também para o agressor, que pode ter vindo de um sistema de repetição de padrão e também de um sistema muito violento, no qual ele mesmo sofreu violência e, não sabendo lidar com aquilo, ele simplesmente repete aquele padrão. Então, Hum, a gente fala que dentro dos conhecimentos sistêmicos, a gente fala que toda vítima atrai um agressor, uhum, porque um precisa do outro dentro daquela relação, né? As relações são relações abusivas ali. Esse trabalho da constelação, ele traz consciência para a vítima de que aquela pessoa está, às vezes, repetindo o padrão, né, do sistema familiar de vítimas, e que se ela continuar dentro daquele padrão, que é um padrão mental, emocional e hum, comportamental, ela vai atrair as mesmas relações. Então, quantas mulheres a gente observa que repetem com outros companheiros o mesmo tipo de relacionamento? Abusivo, tóxico, né? hum, Porque ela continua também nesse padrão da vítima, né? uhum, Então, a gente, através da constelação, através dos movimentos, a gente traz essa consciência para essas pessoas. A gente percebe, às vezes, que a vítima vai e denuncia o agressor. Mas certo. depois, ela está morando novamente com esse agressor. É, Porque ela não consegue se desvincular, às vezes, daquele padrão emocional. E, às vezes, acha que aquilo é comum. uhum, Quantas mulheres, né, quantas crianças, né, adolescentes que são aí, que sofrem abuso e que não conseguem falar, não conseguem expor. E eles uhum, vão repetindo esse padrão na vida adulta. Então, por exemplo, crianças que sofreram abuso, lá na vida adulta vão atrair possibilidade, né? Vão atrair relações abusivas ou vão ser abusadores, uhum, né? É preciso ter um olhar amplo para a vítima, para os agressores. Em Itaquá tem um trabalho do Dr. Anderson que ele trabalha com, com os agressores, né? Vamos dizer assim, com as pessoas, com os homens, né? Muitas vezes são os homens, mas existem mulheres também. certo. E ele tem trazido essa visão sistêmica e tem percebido assim, muitos bons resultados, porque os homens começam também a tomar consciência disso. Consciência do seu papel, de como eles estavam repetindo o padrão, Uhum, de como eles podem ser diferentes. Né? É importante, às vezes, trabalhar também com a família, né? Tanto da vítima quanto do agressor. uhum, Né? Eu gosto muito, é o que eu fala,
quando está aí nos julgamentos, né, e ele fala para os agressores, você está sendo julgado pelos seus comportamentos, pelas suas escolhas, porque as pessoas não são somente isso. E a gente tem um hábito de rotular as pessoas, de apontar o dedo. E a gente fala assim, você é isso. Mas a gente está falando de uma parte do que a pessoa é. E que às vezes ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo. Né? Uhum. Claro, não estamos aqui isentando. Outra coisa, o direito sistêmico não é para isenção de pena. Sim. Não é que a gente agora está passando a mão na cabeça. Não. Mas se nós pudermos fazer um trabalho com essas pessoas para que elas tomem consciência de seus atos, com certeza elas talvez não, com certeza, né? Talvez elas não repitam esse padrão. Uhum. Então, Sim. outras pessoas não precisam sofrer com isso. É exatamente o que eu ia perguntar agora, Fabiana. Se nessa comarca que teve essa experiência, né, que você relatou agora há pouco, se estatisticamente houve uma redução, né, desse padrão comportamental, se reduziu o número de crimes, né, praticados por essas pessoas que tiveram aí essa terapia de constelação familiar, se a aplicação do direito sistêmico foi válido nesse aspecto. Eu vou falar o seguinte, eu não tenho essa experiência, até porque eu não tenho muitos projetos, eu não trabalho com essa parte específica da violência doméstica, tá? Certo. Mas eu vou falar, por exemplo, em relação a processos e soluções de conflitos dentro do judiciário, vamos dizer assim, em processos de família, a gente vê que tem muitos resultados positivos, em que as Uhum. partes aí se conciliam, em que as partes entram num acordo, né? Até o próprio Sami traz aí as estatísticas dele lá, 90% de acordo. Claro que o objetivo final não se trata de acordo, a gente não está aqui para desafogar o judiciário, Uhum. nós estamos aqui para facilitar com que as partes possam encontrar aí uma boa solução e que haja aí uma reconciliação, né? Uhum. Mas o objetivo não é só desafogar o judiciário, porque eu vejo algumas pessoas falando, vamos usar a constelação, porque a constelação está resolvendo problema, está resolvendo conflito. Não é Uhum. bem assim, né? Não é bem a panaceia, né, dos problemas, né? Não, Olha aqui, a Josiele fala do triângulo de Karpman, aí a Jana fala que é um sim, sistema a serviço do outro, busca do equilíbrio ou compensação, né? sim. Ah, aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui, também de estatística. A Fabiana, tem percebido que tem aumentado a procura de advogados, juízes, promotores, esses atores, né, principais, né, dentro do universo jurídico, como eu falei, né, que é um curso muito ortodoxo, né, muito tradicionalista, dentro do direito sistêmico, dentro da constelação familiar. Tem muitos juízes, muitos promotores, advogados, mediadores que têm buscado. Inclusive, nós fazemos, né, nós temos uma formação, a nossa formação chama Pensamento Sistêmico e Constelações com ênfase no direito, né? E a gente, 90% dos nossos, né, das pessoas que vêm fazer o curso são profissionais da área do direito ou ligados à área do direito, né? E temos outras pessoas também que participam. Uhum. Então, a gente vê que tem ampliado muito, inclusive tem alguns tribunais que fazem curso para os juízes, né, da comarca. Então, assim, tem crescido bastante a procura. As pessoas, eu vejo que as pessoas, elas também estão em busca desse autoconhecimento, elas estão cansadas de atuar no direito da forma como atuavam, Uhum. com tantos conflitos, com tanta raiva, ressentimento, porque o profissional acaba ficando pesado, acaba ficando com as consequências de todo esse trabalho, né? Eu já presenciei na época em que a gente tinha aqui em São Paulo os fóruns trabalhistas aqui separados, né? Um advogado que infartou na mesa de audiência, né? Uhum. Então, é muito estressante a vida do advogado.
Uhum. E as pessoas, através desse olhar, elas começam a falar, peraí, mas será que eu preciso atuar dessa forma? Será que é necessário que seja assim? Uhum. Pode ser mais leve para mim? Pode ser mais leve também para o cliente? Uhum. Eu vou fazer Então, você uma entende? confissão aqui pessoal, sabe, Fabiana? Eu realmente já faz 4 anos que eu parei de exercer advocacia, sabe? E é justamente por esse aspecto que você está falando mesmo. Tá? Eu comecei a preocupar com a minha saúde, né? Preocupar com o meu bem-estar, sabe? Aquela coisa que você faz negócio e você não se sente mais bem com aquilo, que é uma energia tão negativa, né? Que você é como você falou, né? A gente acaba comprando dores, né? A gente acaba comprando dores dos outros, né? E você vai ter que administrar elas. Eu dormia, sabe, pensando na audiência de instrução no dia seguinte, né? Dormia pensando no prazo de recurso de apelação, de recurso especial. Quer dizer, sabe, esse negócio de trabalhar com prazo, né? Essa coisa muito metódica. É desgastante mesmo, concordo totalmente com você, Fabiana. Realmente não é uma vida fácil, não, a vida de advogado. Eu acho que a gente só perde para os caras que trabalham na Bolsa de Valores e dos professores, né? Segundo uma pesquisa que eu vi, falavam que a advocacia e a docência eram as profissões que mais estavam causando infarto na sociedade brasileira. Não é por, Sim, né? inclusive, eu até falo isso no livro de coaching para advogados, né? Não tem uma pesquisa aqui ainda, a gente até quer fazer isso dentro da comissão, mas eles falam, o Martin Seligman fala da psicologia positiva e justamente que os advogados eles são os mais estressados, os que têm mais conflitos pessoais, justamente por essa profissão, em que eles lidam muito com os conflitos, não tem muita liberdade de ação, né? Uhum, Não sabem lidar com as pessoas, com os processos. Então, a gente sofre mesmo as consequências. O que eu fico muito feliz, assim, com todo esse trabalho que a gente faz, que muitos advogados que tinham deixado de advogar voltaram a advogar, né? é, Então, muitos alunos nossos que passaram pela formação, Fabi, agora eu voltei a advogar, eu estou feliz com isso, porque estou atuando de uma forma mais que tem mais a ver comigo, mais a ver com os meus valores. E quanto mais pessoas nós estivermos atuando em prol da cultura de paz, de uma forma mais leve, uhum, isso também vai contribuir para a diminuição dos conflitos. certo. A Jana Takaki, ela fez uma observação interessante aqui, Fabiana, não sei se está conseguindo ver aí. A juíza Lisandra, né, pode comentar muito sobre resultado da comarca de Capuão da Canoa, no Rio Grande do Sul, sobre o índice reduzido de casos de violência doméstica após a aplicação das constelações. Olha que interessante esse dado. Sim, sim. Porque ela tem um projeto lá. Aham, Né? é. Deixa eu ver, a Josiele fala que o direito sistêmico nos faz perceber o nosso lugar, o do cliente não ser salvador. Fica bem mais leve. É. Ah, nós estamos chegando no fim aqui, Fabiana, da nossa conversa de hoje. Me diga uma coisa, eu tinha mais uma pergunta para fazer aqui. A constelação familiar, então, depois de tudo isso que nós conversamos hoje, então, a constelação familiar, ela trouxe mais sensibilidade, espiritualidade e senso de humanidade ao direito, é isso? Seria isso? Trouxe, eu acredito que sim, sim. Porque antes a gente olhava para o direito, né, muito formal, né, e sem emoção, sem olhar para as emoções, e agora a gente olha para o ser humano, para a Uhum, pessoa que está trazendo um conflito, para as dores que ela traz também. uhum, Então, nesse ponto de vista, sim, e a gente começa a se conectar mais com as pessoas, né? A gente pode perceber que talvez sem ter uma consciência, quando a gente estava conversando com os nossos clientes, a gente estava ali no piloto automático. é, Eu vou falar por mim, dentro do direito do trabalho, né? Eu fiquei muitos anos nessa área. E eu gostava muito de conversar com os meus clientes. Então eu falava assim, gente, não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, aviso prévio, 13º, férias. Não, o que está por trás? Por que essa pessoa está vindo aqui? O que ele quer mais, né, desse empresário? O que esse empresário está fazendo que faz com que ele tenha tantos processos? uhum, Então,
a gente passa a se conectar, a gente quer entender a realidade, né? E não só trazer ali aquela solução que às vezes não vai trazer nenhum resultado, né? Uhum. Sim, com certeza. A Dineide fala aqui, E a ó. Bianca entrou também, É, Bianca Pisato também, um grande nome aí das práticas sistêmicas no direito. legal, seja bem-vinda. A Dineide fala aqui, sempre gostei da profissão, mas detestava os embates, né? Pois é, somos dois, né? Então é muito complicado. Ah, Fabiana, se alguém quiser fazer o curso com você de constelação ou começar aí a atuar dentro do direito sistêmico, onde é que ele pode encontrar você? Como é que ela pode lhe contatar? Pode encontrar aí nas redes, no Instagram tá SB Direito Sistêmico ou Fabiana.quesada. Então pode procurar a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Uhum, Então lá nós temos o curso de formação, inclusive começa uma turma nova agora em abril, né? É bem legal o sistema que nós estamos fazendo agora, que são 8 módulos online e 2 módulos presenciais. uhum, Então, são 10 módulos, a gente traz bastante conteúdo, dinâmicas, muitas experiências. E então, quem quiser pode entrar em contato ali, né, pelo site da Sociedade Brasileira ou pelas redes sociais também, né? E aqui, quem tiver interesse, ó, eu vou mostrar aqui alguns dos livros que eu tenho participação aqui de coordenação ótimo. e também de consultoria. Então, tem o Pensamento Sistêmico, né? O PNL que eu mostrei antes, o coaching e a constelação, esse daqui da constelação familiar sistêmica também, Uhum, e também o card game que eu utilizo nos meus atendimentos de constelação familiar. Eu sei que tem bastante gente que conhece, e os cards são essas imagens aqui que eu utilizo nos atendimentos, né? uhum. Que facilitam aí um olhar do cliente. Inclusive, tem um curso que eu ensino as pessoas a utilizarem essas cartas. Então, quem Uhum. quiser conhecer, pode seguir a gente aí nas redes. Ótimo. Eu vou até então dizer para quem quiser depois assistir essa live, tá? Eu acho que a Fabiana também perguntou isso. Eu vou subir aquela para o IGTV e depois eu vou gravar, depois eu vou fazer o upload dela lá no meu canal, tá, pessoal? Como é que se faz para localizar? Vou entrar no YouTube, digita lá Guilherme Tomizawa, né? E você vai achar lá a entrevista lá sobre direito sistêmico e constelação familiar com a doutora Fabiana Quezada. É bem fácil. E já aproveitar esse momento também, Fabiana, para você depois me passar seu Linktree, né? Ou né? Um link que indique todos esses, não só a sua literatura, mas também aí os seus cursos, né? Que você vai começar também agora nesse mês aí, para a gente já divulgar para as pessoas que têm interesse né, fazer com que isso aí se torne uma corrente boa aí né, que as pessoas comecem a se interessar para né, a aprender mais sobre direito sistêmico aí, desmistificar nessa questão do uso da constelação familiar dentro Sim, do campo do direito, né? Eu acho que isso vai ser muito interessante para todos, né? sim, com Tem muito... certeza. Para quem quiser, inclusive na nossa página do Instagram, tem lá o Linktree, quem quiser também entrar, já entra direto no site da sociedade. Uhum. Tem muita gente indicando aqui, ó. Curso de formação, né? Super indico, formação com muito conteúdo, verdade e prática. Aí a Josiane colocou a página de vocês ali. Eu fiz a formação presencial, foi incrível. Super indico, sensacional o curso. Parabéns, Fábio, você é maravilhosa sempre. Também super indico o curso. Só tem parabéns, Fabiana, é maravilhosa, grata pelas palavras, tá aí, né? Bacana, Guilherme, vamos juntos construindo a nova consciência em prol da paz, da saúde e do amor. Obrigado, Edneide, parabéns aos dois. Fabiana, eu gostaria então de agradecer aí a sua presença, né? E a sua gentileza aí de ter aceito o meu convite, né? Tão prontamente para a gente trazer esse tema que tem crescido, né? Assim, de forma muito, muito grande, né? Aí nos tribunais. Então, trazer um pouco dos seus conhecimentos para a gente, né? Já que você é uma referência, né? No Brasil. Então, é um motivo de orgulho muito para nós aí, você ter aceito né, esse bate-papo e a gente está compartilhando aí um pouco né, dos seus conhecimentos.
Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. Espero ter contribuído com todos que estejam aqui, que outras pessoas que venham a assistir também essa live possam tomar um pouco de consciência sobre esse trabalho e também começar a buscar esse conhecimento. Como disse a Bianca aí, né, estamos em prol aí da construção da cultura de paz, né, da saúde, do amor, né, e de boas relações dentro do âmbito do direito. O Elkio está falando aí, parabéns pela live, Guilherme, Fabi, gratidão, Elkio, um abraço para você. O Elkio também é uma pessoa incrível, que traz um conhecimento e tem um trabalho muito bonito dentro do Ministério Público. Valeu, Elkio, um abraço para você também. Gratidão, Bianca, gratidão a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigado a todos vocês que assistiram essa live, né? A todos os colegas aí, advogados, promotores, juízes, alunos, ex-alunos, alunos da FAB, alunos meus, né? Colegas aí que estão aí na luta, professores, né? Para a gente aí fazer aí um mundo melhor, tá? Obrigado a todos vocês aí. Eu me despeço da Fabiana. Fabiana, muito obrigado, tá? Boa noite para você e a gente espera a gente se encontrar novamente aí. Com certeza, abraços. Tchau, gente. Tá, tchau, tchau.